Estas rochas foram fundo de um oceano 400 milhões de anos atrás, no período Devoniano. A escarpa devoniana é um gigantesco degrau topográfico com 260 quilômetros de extensão. Localizada na região dos Campos Gerais, a APA da escarpa devoniana passa por 12 municípios. A área é a maior unidade de conservação de uso sustentável do Paraná. A área de proteção ambiental é a unidade de conservação onde as atividades humanas e a natureza fazem as pazes. Ela permite a existência de propriedade privada, ela permite atividades econômicas como agricultura, como reflorestamento, como pecuária, até como mineração, dentro de um nível de controle que, ao mesmo tempo, permite a existência de áreas naturais. Na área de proteção, há uma rara combinação de dois ecossistemas da Mata Atlântica que estão em extinção: os campos naturais e a floresta com araucária. Aqui existem atrações como o Buraco do Padre, o Cânion Guartelar, as belas paisagens de São Luís do Purunã, o Parque Vila Velha, o Parque do Monge e o Vale do Curisco. Além da vida selvagem, a APA tem uma rica cultura e história. Os primeiros movimentos tropeiros registrados no Brasil foram nos Campos Gerais. Motivos para transformar a região em um enorme polo turístico. Mas este paraíso está ameaçado.
das principais heranças culturais aqui do Paraná é a erva mate. As folhas dessa planta nativa aqui da região já eram consumidas pelos índios que aqui viviam. Com a chegada dos primeiros colonos aqui na região, ela se tornou o principal produto de exportação naquela época. Hoje, o processo de produção da erva mate evoluiu e pode contar até com pesquisas de melhoramento genético. A erva mate é uma planta nativa da nossa região. Dela podem ser feitos não só o chimarrão, mas também medicamentos, cosméticos e chás. Os índios que por aqui viviam já utilizavam as folhas como medicamento e também como alimento estimulante, algo parecido com o chimarrão. Assim que os jesuítas chegaram na região por volta de 1700, a erva mate começou a ser descoberta pelos colonos brasileiros. No século seguinte, se tornou o principal produto de exportação do território do Paraná e teve até influência na emancipação do estado em 1853, no chamado ciclo da erva mate. Hoje, a importância na região ainda se mantém. Nos Campos Gerais são consumidos aproximadamente 50 toneladas de erva mate por mês. Afonso Olizeski produz há 33 anos e há 25 pesquisa erva mate. Com o conhecimento que tem, ele nos levou pela sua propriedade para conhecer todos os passos da produção. O primeiro estágio é a escolha das matrizes. Como estas são as plantas que dão origem às outras, a seleção é rigorosa. Nesta plantação, de mais de 8.000 pés, apenas 560 foram selecionados. A escolha é feita pelo aspecto externo e pela genética. A importância da seleção das matrizes, hoje, bem mais pesquisada que antigamente, que para que o agricultor, o herbicultor, se posso falar assim, né, vai plantar a erva mate, ele precisa plantar um produto bom, que produza e que seja aceito pelo ervateiro que vai comprar. As matrizes dão este tipo de fruto, de onde saem as sementes, que são colhidas e levadas para o estratificador. É uma caixa de madeira com camadas de brita, areia e tela protetora, onde a semente fica por volta de 4 meses para amolecer. Saindo daí, as sementes são plantadas em canteiros, onde permanecem por volta de 7 meses, em solo preparado com muita matéria orgânica. Passando este tempo, estão prontas para serem plantadas. O próximo estágio já é o erval, onde a planta se desenvolve e onde se colhem as folhas para a produção da erva. A colheita do erval é feita de 2 em 2 anos. Repare que cada processo tem tempos determinados. Isso é fundamental para a qualidade do produto. Uma característica interessante apontada pelo seu Afonso é a plantação em meio às araucárias. Não existe estudo científico que prove a influência, mas Afonso garante que na prática existe diferença. Eu classifico os reflorestamentos derivais em 2 tipos. Aqueles feitos em solo, chamo de solos desnudos, terras desnudas, onde a erva mate é única, exclusiva, único vegetal crescendo ali seria a erva mate, única árvore. E aquelas adensadas, onde já existe erva mate nativa, e com isso são preservadas certas árvores, uma porcentagem, principalmente a araucária e as madeiras de lei, e assim mantendo o meio ambiente para que o controle de certas pragas aconteça naturalmente, sem necessidade da destruição do meio em que a erva mate se desenvolve. Quando as folhas são colhidas, vão para essas máquinas, os secadores. Lá a umidade é retirada e a erva sai pré-industrializada. Em seguida, ela vai direto para o depósito, um lugar em que o sistema de ventilação garante uma temperatura amena. No depósito do seu Afonso cabem 600 toneladas de erva. O tempo de armazenamento é de 4 meses, um tempo padrão que serve para a garantia da qualidade. Após isso é só embalar a erva, processo que é feito nessas máquinas. Para a gente finalizar agora, nada melhor do que tomar um chimarrão, né, seu Afonso? Na família do meu pai, geralmente é um costume de tomar todo mundo junto, né? É uma coisa social o chimarrão, né, seu Afonso? Assim, todos se reúnem nas casas, as famílias, para se reunir tomando chimarrão, né? Com certeza, inclusive o chimarrão ele é educativo. A turma pode rir, né? Mas a troca de ideias, né? Que não, a erva mate é bom para a saúde, não intoxica a pessoa e as pessoas ficam conversando sobre diversos problemas e soluções. Me diga uma coisa, tem um segredo especial para fazer o chimarrão bem feito? Eu conheço 2 tipos de chimarrão, né? O chimarrão de erva verde, aquela que é secada e tem que ser beneficiada no máximo em 30 dias para ela ter essa coloração verde. Então ela é mais fina, a folha tem que ser bem mais moída
para que fique verde, e o amarelo, que é aquele descansado 4 meses em depósito oficial e tal. O verde, como é bem mais fino, tem que saber fazer, senão vai entupir a bomba, a turma mexe na bomba, a bomba não pode ser mexida. Tem que ser colocado 2/3 da cuia de erva mate, coloca-se um vira-mate, uma tampa de alguma coisa e agita para que o palito fique no fundo da cuia. E daí você fecha a bomba em cima com o dedo e coloca ela no fundo e coloca a água bem devagar dentro da cuia, para não desmoronar a erva mate dentro da cuia. Então, com um bom bate-papo e uma boa erva, a gente termina aqui essa matéria falando dessa grande cultura do povo do Paraná, dos Campos Gerais, que é o chimarrão. Hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho chimarrão, procurei a noite na memória, procurei em vão. Hoje eu acordei mais leve, nem li o jornal, tudo deve estar suspenso, nada.
Os pinos, ou pinheiros americanos, são árvores que vieram introduzidas da América do Norte para o Brasil na década de 50, 60, para fins de produção florestal, de reflorestamento, para a produção de madeira, papel e celulose. Essas espécies de pinos que vieram se adaptaram muito bem no clima daqui e passaram a ocupar outros espaços onde não foram plantadas, né? São espécies que se estabelecem, produzem frutos e sementes com facilidade e com muita intensidade, especialmente em ambientes abertos, como os campos naturais no Brasil, o cerrado e a restinga. São espécies que causam impactos significativos. Como resultado, nós temos uma invasão biológica dessa espécie, são espécies chamadas exóticas invasoras, porque, além de plantadas, elas conseguem se espalhar e ocupar novos ambientes. O Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental é uma organização não governamental que tem sede em Florianópolis, Santa Catarina. Uma das iniciativas do Instituto é justamente o projeto de manejo de pinos no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Essa é uma unidade de conservação municipal em Florianópolis, que tem uma área de 500 hectares e protege remanescentes de diferentes tipos de vegetação de restinga. A preocupação com esse parque é justamente porque ele abriga uma alta diversidade biológica, tanto vegetal quanto animal. Existem aqui lagoas temporárias que servem como habitat para aves, tanto aves migratórias quanto aves que usam aqui como habitat. E essa invasão por pinos tanto altera a paisagem, quanto provoca alterações no funcionamento do ecossistema, quanto especialmente altera o habitat para essas espécies. Então a ideia de manejar o pinos vai um pouco no sentido de restaurar esse ecossistema para que ele cumpra todas essas funções, né, que estavam sendo comprometidas por essa invasão. O projeto ele foi iniciado em 2010 e até o presente momento foram praticamente 230 mil árvores de pinos tiradas. A gente tem duas frentes de trabalho. Uma frente é com um pessoal que trabalha cortando os indivíduos maiores com a motosserra, que são motosserristas contratados para esse fim. E o grande esforço é feito pelos voluntários que trabalham aqui. Desses 7, 8 anos aí já foram mais de 200 pessoas que passaram por aqui, nos ajudando a restaurar essa área. Contribuir com algumas horas de trabalho dentro desse projeto, que tem um foco de restauração de área, é bem valoroso, assim, porque no caso aqui a restinga, ela, além dessa contribuição para a conservação da biodiversidade própria da área, ela tem um valor muito grande com a paisagem que a gente tem de memória, não é? Eu acho que isso é algo que tem um valor imensurável. O projeto é um projeto voluntário, todo mundo que trabalha aqui vem por boa vontade, né, por uma consciência, né, com relação a essa área. Mas é claro que existem custos que estão envolvidos no projeto, como, por exemplo, manutenção de ferramentas e mesmo pagamento, especialmente dos motosserristas, né, que cortam as árvores maiores. Por isso a gente está solicitando o apoio, né, de quem puder ajudar, né, contribuir com quanto puder para que a gente consiga efetivamente acabar com essa invasão biológica no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Os limites do uso de solo estabelecidos no plano de manejo da APA não são respeitados. Um exemplo é esta fazenda de reflorestamento em Seigés, plantada a poucos metros do Vale do Corisco. Observe a quantidade de pinos sobre a cachoeira. O pinus contamina o solo e prejudica as vegetações nativas. Se o projeto de lei for aprovado, irregularidades como estas vão ser cada vez mais frequentes e continuarão impunes. Está pretendendo instituir uma espécie de anistia aos crimes executados, né, pelos proprietários rurais que desenvolveram essas atividades em desacordo com o plano de manejo da APA. A APA da Escarpa Devoniana é um patrimônio natural, histórico e cultural de todos nós.
Não é justo que a sua área seja mutilada por interesses políticos e econômicos de um pequeno grupo. Quais os verdadeiros interesses por trás desse projeto de lei? Ele pode ser votado a qualquer momento. A única maneira dele não ser aprovado é pressionando os deputados. O futuro da APA, da Scarpa Devoniana, também depende de você.